Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente falar de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, rodada cheia, todo mundo jogou, muita coisa pra gente falar. Líder Cruzeiro cabuloso, tá tirando onda, goleou sem dó nem piedade o Juventude. Quem é que vai parar o Cruzeiro, hein? Tem Botafogo e Cruzeiro no Newton Santos, daqui a 2, 3 rodadas, olha, o bicho vai pegar. O Botafogo também segue na perseguição aos primeiros colocados, defendendo o título brasileiro. Teve Fla-Flu com aquele roteiro de cinema, né? Coisa hollywoodiana. Felipe Luiz versus Pedro versus Felipe Luiz, não entra, não treina, tá fora, entra e decide, faz o gol, coisa de futebol, né? E vamos falar também da grande vitória do Palmeiras num jogaço contra o Atlético Mineiro, derrota do Bragantino, entre outras coisas que você vai acompanhar aqui com a análise, é claro, do Dois Toques, a casa do futebol, mas depois da vinheta. Nosso muito obrigado a você que está ligadinho aqui na nossa programação. É claro, seu like ajuda demais o Dois Toques a chegar a 50 mil inscritos. Canal é novo, canal ainda jovem, mas já caiu nas graças da galera e eu quero agradecer a você. Muito obrigado por essa moral. Continue deixando o like, continue compartilhando para geral. E é claro, se não for inscrito, se inscreva aqui no Dois Toques e também faça parte da família, hein? Torne-se membro aqui do nosso canal Dois Toques, a casa do futebol. Ajude a nossa plataforma aqui a estar no ar com essa qualidade no YouTube. Bom, vamos falar de alguns jogos aqui, né? Principalmente jogos da parte de cima da tabela, né? O Red Bull Bragantino, que é aquele time que a gente tá ali com a sensação, né, de que tá fazendo o que aqui, né? Essa é a sensação que o Red Bull Bragantino nos dá quando fica ali entre os 6 primeiros. É sempre isso, né? Todo ano. Em 2023, começou com aquela história de é segundo lugar. Se ganhar, vai para a liderança, e nunca ganha, né? Aí vai caindo, mas fica ali, então no final das contas acabou ficando, foi para pré-Libertadores em 2023, né? 24 foi um desastre completo, quase caiu para a segunda divisão. E 25 mais uma vez está ali. O Red Bull Bragantino está ali. Mas ainda passa aquela sensação de intruso, de que está ali, mas está fazendo hora extra, né? E, sinceramente, eu já tinha falado que o lugar do Red Bull Bragantino não era ali entre os 4 primeiros. Acredito que não será. Tem um jogo a mais do que grande parte dos times que estão abaixo, Palmeiras, Botafogo. Então acho que o Red Bull Bragantino em algum momento vai sair e deve brigar ali mesmo por pré-Libertadores, né? E ontem perdeu para o Vitória. Vitória do Fábio Carille, que é, como eu falei para vocês, depois do empate com o Botafogo, esse é o estilo do Fábio Carille. Todo mundo atrás. Consistência defensiva. Se tiver uma oportunidade, pimba. Gol. Renato Kaiser é fazedor de gols. Aquela bola fortuita, aquela chamada bola vadia, pingou, sobrou. Kaiser foi lá e fez, né? Mas o time do Vitória é muito ruim, né? É muito ruim. E ganhou porque tem uma estratégia. Como todo time ruim, humilde, o Vitória tem uma estratégia. Defender-se ao máximo, atacar o mínimo, porém com eficiência, principalmente nas bolas paradas. E foi assim que nasceu o gol da equipe baiana. Red Bull tentou, mas a pontaria não estava em dia, né? Então perdeu. E já é o segundo jogo que o Bragantino não consegue pontuar. Venceu o Corinthians na retomada, uma vitória assim meio esquisita, né? Pênalti que não existiu, gol de 50 minutos e tal. Então já estava dando ali um sinal de que não ia aguentar muito tempo. E agora perdendo para o Vitória, Red Bull Bragantino pode até sair ali do bloco dos primeiros colocados na próxima rodada. Quem está ali na ameaça, né, não só ao Red Bull Bragantino, mas a Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Botafogo, né? Eu tenho uma opinião muito clara. Para mim, as equipes que disputaram a Copa do Mundo de Clubes, à exceção do Fluminense, mas foi o 4º colocado, Guilherme. Mas foi uma aventura muito bonita. Todavia, sem Arias, não acredito que tenha força para chegar longe no Brasileirão. Pode buscar uma Libertadores, né? Uma pré-Libertadores e tal. Mas brigar por título, acho que a retomada do Fluminense já disse que não. Renato Gaúcho pode dar a desculpa que ele quiser.
Mas o Botafogo tá aí ganhando e com um treinador diferente. O Flamengo também, de 3 jogos, venceu 2. Então, assim, não tem essa desculpa de que tá todo mundo cansado, tá? Não tem, não. Teve tempo aí para recuperar, o mesmo tempo de todo mundo, né? O Botafogo teve uma semana, o Flamengo teve uma semana, o Fluminense também teve uma semana porque teve jogo cancelado, tá? Então, não acho que o Fluminense consiga brigar lá em cima por título. Mas os outros 3 que disputaram a Copa do Mundo, para mim, vem muito forte. Botafogo, Palmeiras e Flamengo. E o Cruzeiro, que gostou do negócio, né? Parece que gostou. Experimentou a liderança, falou, meu lugar é aqui, não quero sair. Tem jogadores para segurar o rojão? Tem. Acho que a missão do Cruzeiro de se manter lá em cima é mais fácil do que de chegar na briga, porque isso exige uma força mental muito maior. Manter-se na ponta para um time que tem Eduardo, foi campeão do Botafogo ano passado, Gabigol, que foi campeão do Flamengo vários anos seguidos, né? O Matheus Pereira, que é um cara que já é da casa, já está ali há muito tempo, Caio Jorge, que está numa fase iluminada. Então você tem muito jogador vencedor, né? Cássio, muito jogador vencedor no Cruzeiro. Lidar com pressão para esses caras, pressão de título, natural. Pressão lá de baixo é que é dose, né? Porque tem jogador que não está acostumado. Pressão de sair lá de baixo é que é complicado. E o Cruzeiro está ali na liderança. O Cruzeiro vem desfilando, né? O Cruzeiro vem fazendo aquilo que a gente espera que os clubes que estão na frente façam com os clubes que estão lá atrás. Então o Botafogo, por exemplo, enfrentou o Vitória na quarta-feira. Eu esperava exatamente o que o Cruzeiro fez com o Juventude. O Vitória pode até ser melhor do que o Juventude, um pouquinho e tal. Acredito que seja mesmo, né? Tanto que o Vitória está fora da zona de rebaixamento, o Juventude está lá, né? Cadeira cativa, junto com o Sport, tá lá. Mas o Cruzeiro faz aquilo que os clubes grandes têm que fazer com os clubes de menor investimento, que é trucidar. O Cruzeiro não tá com pena de ninguém nesse Campeonato Brasileiro, tá chegando com tudo, tá goleando, já é a 3ª goleada do Cruzeiro, 4-0 para cima do Juventude. Caio Jorge, quando não faz gol, é garçom, né? Ontem foi o dia de Caio Jorge garçom, dando assistências. Gabigol fez 2, um dos gols, belíssimo gol. E o Eduardo, ex-Botafogo, também deixou a sua marca, 4-0 Cruzeiro. O Cruzeiro vem aí realmente para assustar os adversários. Há quanto tempo? Desde 2023 eu acho que eu não vi um Cruzeiro tão assustador no sentido positivo, né? Foi campeão em 24 também, mas o de 23 chamava atenção por ser um time que assustava os adversários, né? Se não vender ninguém, se não perder ninguém na janela, o Cruzeiro tem tudo aí para ser um dos candidatíssimos. Tem um jogo a mais, né? A gente precisa dizer isso, né? O Cruzeiro é líder, mas o Flamengo tem um jogo a menos e com a vitória no Fla-Flu, basta o Flamengo vencer esse jogo a menos, que ele retoma a liderança. Então o Cruzeiro, o ideal para o Cruzeiro é botar uma gordurinha, né? Botar uma gordurinha aí na frente, para não correr o risco de perder a liderança quando o Flamengo tiver esse jogo reposto, né? Palmeiras e Botafogo na perseguição. Palmeiras é aquele time que não é brilhante, mas muitas vezes é eficiente. Ontem, primeira vitória, olha só como é um ano atípico, né, para o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vai brigar. Eu acho que o Palmeiras vai brigar até o final, porque é uma marca do time do Palmeiras. Mas tem coisas que estão acontecendo no Palmeiras que não são normais, não são comuns. Vocês sabiam que foi a primeira vitória do Palmeiras jogando no Allianz Parque? Pois é, não é comum, né? O Palmeiras teve 4 jogos, 2 derrotas e 2 empates. Então não é muito comum para o Palmeiras, que sempre fez do Allianz a sua casa, o seu recanto. E as 2 vitórias que o Palmeiras teve como mandante foram na Arena Barueri. E é um ano estranho para o Palmeiras, tá? Tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Brasileirão aí. O Palmeiras está na briga, está no G4, né? Tava fora, agora volta para o G4. Mas não sei, eu acho que esse ano não vai ser ano de título para o Palmeiras, não. Pelo menos no Campeonato Brasileiro, né? Acho que o Palmeiras está atrás dos rivais nesse momento. Ainda se adaptando a perdas muito importantes, mas ontem, por exemplo, o substituto do Richard Rios fez gol. O Lucas Evangelista,
que vai ser o cara que tem a missão de substituir o Richard Rios, cracaço, fez gol. Então, o torcedor do Palmeiras diz, bom, se for sempre assim, né, beleza. Difícil é achar reposição para o Estevão, né? Aí é que vai ser difícil mesmo. Nós temos a perseguição do Palmeiras, muito legítima, né? E o Botafogo, que vem ali também na 5ª colocação, na cola, brigando, vencendo o Sport, não desistindo. Acho que a questão é essa, né? O clube que está na ponta e o clube que está lá embaixo, você tem que ter como arma isso. É briga até os 50 minutos. Tá? Palmeiras mostrando a sua força dentro de casa, voltando a vencer no Allianz Parque, vencendo o Atlético Mineiro, que não voltou bem dessa folga da Copa do Mundo, né? Enfim, não sei se o Galo vai ter força para brigar lá em cima como tinha sido aí em anos anteriores. E o Botafogo tá na 5ª colocação, tá na cola, tá só espreitando, é o atual campeão, defendendo o cinturão, né? Botafogo que tem treinador novo, desde que o David Ancelotti chegou, o Botafogo não tomou gol. São 3 jogos, nenhum gol sofrido. O Botafogo, que dos 9 pontos disputados, conquistou 7. Então, para o virtual líder, vamos lá, Flamengo, virtual líder, por quê? Se ganhar uma, ele é líder. Ah, mas o líder é o Cruzeiro. Ok, o Botafogo está 8 pontos à frente do Cruzeiro e vencendo o seu jogo, o Botafogo também tem um jogo a menos, né? Então, se o Botafogo vencer o seu jogo, ele fica a 5 pontos do Cruzeiro, né? E o Flamengo também, se vencer o seu jogo, o Botafogo fica a 5 pontos do Flamengo. O Botafogo está a 5 pontos do Flamengo. O Flamengo que venceu o Fluminense, o Botafogo antes, jogando 5-6, venceu o Sport no apagar das luzes, mas é o time superior jogando contra o time inferior. Quando você não consegue matar o jogo no primeiro tempo, e o Botafogo teve chances para isso, você vai postergando aquilo que, jogando num campo horroroso, como é o campo da Ilha do Retiro, com chuva, campo pesado, com um time ruim, como é o do Sport, a teoria do espelho, ela em algum momento vai acontecer, né? Você acaba se igualando na ruindade. E foi o que aconteceu. Então, na bola parada, o Sport, vou dizer que teve uma grande chance, ameaçou, né? Teve oportunidade na bola parada, poderia ter saído o gol. Mas o Botafogo teve pelo menos 5 chances bem claras de ter feito o gol, né? 5 somando aí a do Cuiabano, que entrou com força física, com vontade, com qualidade, fez o gol do Botafogo, que segue na cola dos líderes com um jogo a menos. É claro, vai ficar secando o Cruzeiro, não tem para onde correr, secando o Flamengo, secando os seus rivais, porque o Botafogo quer defender o seu título, buscando aí o 2º campeonato seguido, seu tetracampeonato brasileiro. E vamos falar um pouquinho de Fla-Flu. Quero chamar minha amiga Artemis Proença para trazer detalhes dessa vitória do Flamengo sobre o Fluminense. É com você, Artemis! Guilherme, amigos dos Dois Toques, a casa do futebol. O que é o Flamengo, hein, gente? O que é o roteirista do Flamengo? Ele é muito engraçado, né? É claro que num jogo pós-polêmica, o Felipe Luiz ia colocar o Pedro e ele seria o autor do gol da vitória, do único gol do jogo. Contra quem? Contra logo o Fluminense. O antigo clube dele, né, onde ele se formou. A lei do ex nunca falha, é a lei mais assertiva do Brasil. Agora, uma coisa é certa, o Flamengo precisa ir pro mercado, o Flamengo precisa contratar. O jogo de ontem foi uma vitória, mas foi uma vitória jogando feio. Aquele jogo que você não tem vontade de ver, aquele jogo que cansa, aquele jogo que dá vontade de você sair no banheiro no meio do segundo tempo. A coletiva do Felipe Luiz foi muito interessante, assim, no começo você vê que os jornalistas tentam tirar dele mais a polêmica do Pedro. Claro, todo mundo quer clique, todo mundo quer alguma fala que possa viralizar, botar nas redes sociais para poder causar mais polêmica, botar mais lenha na fogueira. Mas o Felipe Luiz foi muito irredutível, falou, não, o assunto está encerrado, esse assunto, Pedro, está encerrado. Até uma jornalista, eu achei que fez uma pergunta mais interessante, falando para ele se posicionar a respeito do membro da diretoria que causou, né, toda essa confusão de início, perguntando para o Felipe Luiz se ele acha que o cara tem que se posicionar. Eu achei uma pergunta interessante. E foi o que ele falou. Para eles, o assunto está encerrado. E depois começaram a questionar muito ele em questão do mercado, até porque o Wesley provavelmente vai sair agora no meio do ano, uma coisa que eu acho péssima pro Flamengo, péssima. Mas quando o dinheiro vem da Europa, quando o dinheiro vem da Arábia, os jogadores simplesmente não têm nem... Acho que eles não têm nem mais vontade. Acho que eles não têm nem mais a vontade de... Eles não têm nem a possibilidade de ter a vontade de ficar no Brasil. Porque empresário não deixa, porque família não deixa, porque o dinheiro fala mais alto.
Então, cara, o garoto era pereba, começou a jogar muito bem, veio à Europa, vai levar. Então, o Flamengo precisa ir. Até porque, no momento atual, o Alan é o meio de campo do Flamengo. E um Alan que vem jogando até bem, e o Felipe Luiz elogia muito. Sempre que ele fala do Alan, fala que é o cara, um dos caras mais esforçados do elenco. E isso, pra mim, é pra você ter um parâmetro de como tá o Flamengo. O Flamengo tá ganhando, o Flamengo joga bem, joga mal, joga bem, joga mal. Mas está ganhando, tá ali competindo com o Cruzeiro pela liderança, mas com um jogo a menos, o que é bom pro Flamengo. Mas você ter o Alan como o cara mais esforçado do time, parece que a gente tá num mundo paralelo. Mas de uma forma geral, eu gostei muito da entrevista do Felipe Luiz. Eu acho que ele tá um pouco sem paciência. Eu acho que a galera, os jornalistas tratam muito ele como um jogador que virou técnico, que é o caso, mas eu acho que eles tratam muito ainda ele como um jogador que vai falar mais do que o técnico fala. Eu tenho essa sensação. Mas eu gosto muito das entrevistas dele. Eu acho que ele foi muito sucinto em relação ao Pedro. Acabou em relação ao jogo. Jogamos bem, jogar contra o Fluminense é difícil, e em relação ao mercado precisamos ir. E é isso que eu acho, é isso. Eu concordo com ele em todos esses pontos. É isso, clássico não se joga, clássico se ganha, e mesmo jogando muito mal, um futebol muito xoxo, o Flamengo ganhou mais uma vez o Fluminense. E é isso aí, valeu Guilherme, até a próxima, galera. Valeu, Artemis, obrigado aí pela sua luxuosa participação. A gente fica por aqui, beijo grande no seu coração e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.